Bom, para falar um pouquinho dessa relação entre zumbido e insônia, eu vou falar 2 slides que vocês todos que já me assistiram sabem que eu sempre repito. Zumbido é uma cidade, e uma cidade assim como São Paulo, bagunçada, tá? Então, para a gente poder achar essa informação do zumbido de cada um dentro de uma cidade, a gente tem que fazer um trabalho de esmiuçar, de aperfeiçoar até que você na cidade ache a rua e o número da casa. Aí você vai estar sendo preciso o suficiente para entender o caso de cada paciente. Então isso é feito com investigação, e como a gente sempre fala aqui, investigação à la Sherlock Holmes e Watson, né? Trabalho de parceria e trabalho de quem vai fundo naquilo que quer saber. Ou, mais modernamente, como o Gregory House, que é um gênio, né, da medicina, embora tenha aquele mau humor insuportável. Mas de qualquer jeito, fica aí para mostrar que trabalho de investigação de zumbido e o de insônia, que a gente vai ver também depois, é um trabalho de equipe. E para equipe você precisa ter bons membros trabalhando com afinidade, tá? Então sempre lembrando que por mais que a gente tenha múltiplos profissionais, a coordenação médica dos dois trabalhos, a coordenação da equipe é do médico, tá? Bom, e assim também como no zumbido, a gente já falou para vocês que uma só pessoa pode ter várias causas diferentes, como por exemplo, uma senhora de 70 anos pode ter zumbido pela somatória da idade, da diabetes, da pressão alta, do abuso de cafeína e da depressão, e que um jovem de 25 anos pode ter zumbido pela somatória de adorar uma baladinha, né? Mas também ele pode ter um colesterol alto, abusar de doces, ser ansioso e ranger ou apertar os dentes. Então, cada um deles tem múltiplas suspeitas para o zumbido. O que a gente faz? A gente limpa a área de tudo que dá para limpar, quer dizer, reverte ou controla determinadas doenças e acaba ficando uma coisa mais purificada. E só de olhar o todo, muitas vezes o zumbido já melhora, né, de volume ou de incômodo. Então, essa é a nossa maneira de ver o paciente como um todo, e aí a gente vai entrar nessa relação específica do zumbido com insônia. Hoje não é aula de tratar de causas de zumbido, nada disso. É a partir do momento que eu tenho zumbido, a relação disso com insônia. Ô, Sávia, conta pra mim como que é que você vê insônia no seu ponto de vista. Para mim, insônia, Dani, é quando o paciente tem dificuldade, né, para iniciar o sono, é aquele paciente que vai para a cama, que rola na cama, entendeu, um tempão, até ele conseguir, né, iniciar o processo de sono dele. Ou você pode ter aquele paciente que tem dificuldade para manter o sono, é aquele paciente que até dorme, né? Ele deita, ele não demora tanto tempo para dormir, mas ele desperta, né, durante a madrugada, e ele não tem uma dificuldade para voltar a dormir. Porque a gente sabe que as pessoas despertam à noite. Mas quem não tem insônia, essa pessoa consegue voltar a dormir com facilidade. Mas o insônia, ele tem essa dificuldade, né, de retornar, né, para o processo de sono dele. E ainda, né, uma terceira forma de você ver insônia é aquele paciente que dorme, mas no dia seguinte ele acorda fadigado, ele acorda cansado, como se ele não tivesse dormido. É aquele paciente que vai dizer assim, nossa, eu não sei o que acontece, quanto mais eu durmo, mais eu tenho vontade de dormir, porque eu tenho sono que ele parece que não me repara. É o que a gente chama, né, de sono não reparador. Isso mesmo. E na sua prática, o que você acha dessa relação? É comum você ver pacientes com zumbido e com insônia ou não? É muito comum. É muito comum o paciente que tem insônia, que o zumbido veio com um a mais, né, na vida dele. É comum também o paciente não identificar essa relação, né, que a insônia ela já fazia parte da vida dele, talvez não tão clara para que ele percebesse, e que o zumbido veio para deixar, digamos assim, um pouco mais claro para ele que ele tem insônia. E tem aquele paciente que, assim, na minha prática, do que eu vejo, é a minoria, que de fato é o zumbido que está dificultando que ele inicie o sono. Eu não tenho muitos pacientes que me
Isso acho que isso é uma coisa bacana da gente conversar. Eu até depois vou chamar a Marcinha para entrar na roda aqui também. Mas assim, uma das ideias que passaram pela nossa cabeça quando nós pensamos em colocar essa aula, né, na programação do GANS, é o quanto pessoas com zumbido culpam o zumbido por não dormirem bem, né? Então, culpam por não dormirem, culpam por acordarem do sono profundo e daí não conseguir dormir mais. Então, tem muita gente, muita não, mas tem um povo razoável que chega pra gente e fala assim, o zumbido me acorda, né? Como é que você lida com essa informação? Que pra mim isso ainda é difícil de eu acreditar que o zumbido tem o poder de pegar a pessoa das profundezas do sono e falar assim, agora você vai acordar. Como que está na sua cabeça essa ideia? Na verdade, eu gosto muito de, quando eu estou abordando esses pacientes que têm zumbido e insônia, eu gosto de fazer um diário do sono com eles. Talvez uma primeira consulta não dê para introduzir completamente isso, então eu peço para ele fazer em casa, daí ele retorna com o diário do sono. E eu gosto de fazer uma anamnesezinha um pouco mais curta, né? Conversar com ele um pouquinho, assim, já na primeira consulta, para saber quando ele me reclama bastante, que ele está tendo dificuldade para dormir, de como era esse sono antes do zumbido. Porque o que eu percebo é que, assim, o paciente já despertava à noite. Ele já tinha isso. Como ele está vindo, e na maior parte das vezes, quando o paciente chega para mim, ele não chega como chega para você, que para você geralmente ele chega já com tudo feito, né, com todos os feitos. Sim, 20 médicos, né? Isso aí. Chega, eu não vou dizer virgem de tratamento, mas para mim o paciente ainda chega com muitas coisas para citar, né? Então, nessa primeira consulta, eu já aproveito para ver um pouco, né, dessa questão do sono, já para introduzir essa sementinha na cabeça dele, porque é aquela história que a gente sempre fala, né? Tudo da vida da pessoa já não estava tão bem assim, e aí de repente o zumbido apareceu e foi aquela descalmação de todos os problemas dela. Pronto, agora tudo é culpa do zumbido. Na minha opinião, poucos são os pacientes que não dormem realmente por causa do zumbido. Eu não acredito também que o zumbido consiga despertar uma pessoa à noite. Eu acho que essa pessoa já tinha uma história, né, de sono complicada, talvez até por conta do zumbido, depois quando a gente for ver a parte da higiene do sono, ela tenha abarcado na rotina dela algumas coisas que vão perpetuar a insônia dela, que ela está fazendo sem saber, né? E talvez isso esteja contribuindo para que ela desperte à noite. Uma coisa que é muito comum você ver de paciente com insônia que desperta à noite é aquele paciente que é hiperalerta. É aquele paciente que tem muitas atividades durante o dia, ele não consegue desligar, né, do ambiente e ele, quando você pede para ele começar a fazer a cadernetinha do sono, antes de você ir para a cama, tenta fazer suas atividades, tipo, fazer um checklist de tudo aquilo que você vai fazer no dia seguinte. Em geral, o paciente que desperta no meio da noite, ele tem uma melhora. Porque é como se alguma coisa fizesse ele sair do sono porque ele está preocupado, digamos assim, com alguma coisa. Sim. Eu acredito que talvez uma dessas preocupações seja o zumbido. Quando o paciente não foi investigado, ele não sabe exatamente ainda qual é a causa do zumbido dele, talvez o zumbido tenha essa única função de ser mais uma preocupação, mas não que o zumbido vai acordar ele no meio da noite. Então deixa eu te contar como eu penso, ver se faz sentido, eu já aproveito e já divulgo essa informação. O meu jeito de entender isso é o seguinte, a gente sabe que o sono tem várias fases cíclicas, né, durante a noite. Então todo mundo que tem o sono normal tem a fase que o sono está mais superficial, a fase que o sono está mais profundo e a fase que sonha, né? Então isso se repete 4, 5 vezes à noite mais ou menos. E o que faz sentido para mim é assim, quando naturalmente a pessoa está superficializando o sono, talvez ela possa estar mais suscetível a conectar com determinados estímulos. Então, por exemplo, vamos supor que você está dormindo e alguém chega no seu quarto e acende a luz. Se você estiver numa fase profunda, provavelmente a pessoa vai acender a luz, pegar a coisa e sair e você nem tchum, né?
Agora, se você está na fase superficial, é mais provável que a luz interfira com você, que você se mexa, ou de repente que você acorde naquela hora. Então, com o zumbido, para mim, parece ser uma coisa parecida, tá? Então, se a pessoa está superficializando e de repente ela conecta com o som do zumbido, talvez isso possa puxá-la, ao invés dela aprofundar de novo, ela já estava superficial, então ela se dá conta da presença do zumbido, mas não que foi lá na fase profunda do sonho e acordou. Então, eu acho que isso também faz mais sentido pela prática quando você compara com a visão, do que pensar do jeito que as pessoas têm tendência de culpar o zumbido por tudo. Mas assim, o que eu queria colocar aqui para vocês? Ó, eu vejo esses dois problemas de três modos distintos. O zumbido levando à insônia é possível? Sim, é possível. Pessoas que dormiam bem começam com zumbido e elas deixam de dormir bem por preocupação ou porque é o padrão da pessoa. Tem pessoas que só dormem bem no silêncio. Então, se tem uma torneira pingando no banheiro, ou se tem um tic-tac de relógio, ou se tem o trânsito passando na rua, coisas, né, que são normais, vamos dizer assim, a pessoa não consegue se desconectar daquele som para poder dormir, para poder começar o sono. Então, eu acredito que zumbido possa levar à insônia, sim. Mas muitas vezes, como a Sávia falou, a pessoa já tinha um padrão de sono que não era nenhuma maravilha, aí o zumbido aparece e nas horas que ela normalmente tem essa latência para pegar no sono, tem uma coisa a mais para ficar percebendo, que é o som do zumbido, que não por acaso se destaca na hora de dormir por causa do silêncio. E também acredito que tanto o zumbido como insônia possam não ter uma relação de um causando o outro, mas sim ambos serem braços ou serem filhotes de uma mãe em comum, né? Então, por exemplo, se eu estou com dor, nas costas, eu estou com dor no pescoço, eu estou com dor no pescoço, eu posso não dormir bem por causa da dor, é desconfortável, e eu posso ter zumbido por causa de dor. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Se alguém de vocês que está nos ouvindo tem as duas coisas, seria bacana parar para pensar, se der, quem é o ovo, quem é a galinha nessa relação. Mas de modo que a gente não fique colocando tudo nessa relação única aqui, ó. Todo zumbido dá insônia, toda insônia é causada por causa do zumbido. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que eu peguei de uma aula que o Dr. José Antônio Pinto deu no curso de Medicina do Sono no ano passado. Então ele é bastante afeito às artes e selecionou algumas obras de arte que retratam aspectos diferentes do sono. Então, por exemplo, aqui mostrando um aspecto do sono que é o repouso. Quando a gente pensa em dormir, a gente não pensa em descansar, né? Então é isso aí, aqui retratado no sono de Cleópatra, que está lá na Inglaterra, e retratado aqui no sono dos trabalhadores do Van Gogh, que está lá em Paris. Mas o sono, também pela mitologia, tem esse quadro aqui do Botticelli, que está em Londres, que retrata o sono como uma baixa de guarda, uma baixa de defesa do deus da guerra, né? Então é como se o sono fosse algo contra o qual você deveria lutar, porque no sono você fica vulnerável. Exatamente. Então achei bacana esse aspecto. Outra coisa é a arte que retrata o sono vinculado à mitologia. Então, pelo sono, a pessoa estaria num estado de favorecimento de comunicação com o divino, como nesse quadro aqui do Piero della Francesca, que retrata aqui um anjo, que agora está cortado aqui, como se um anjo estivesse passando uma mensagem de Deus para a pessoa que está dormindo, né? E, por fim, na arte também existe o retrato do sono associado a perigo, né? Como, por exemplo, nessa mulher retratada pela paralisia do sono, que tem o que, né, a medicina do sono aceita aqui como alucinação, que é uma criatura teoricamente do mal, né, e um cavalo
olhando para ela enquanto ela dorme e não consegue se mexer, tá? E aqui também no sono o aparecimento de monstros, né, da ideia de perseguição durante o sonho dessa pessoa aqui. Então, um pouquinho, esse é o quadro de Goya aqui. Então, um pouquinho de cultura geral para a gente ter. Sávia, conta para mim como que você vê que fica a pessoa que não dorme bem seguidamente. A gente sabe que quem tem zumbido, né, normalmente fica irritado, ansioso, deprimido, quer chutar o pau da barraca, etc. Como que fica a pessoa que não dorme bem? A pessoa que não dorme bem, ela fica muito parecida, né, com a pessoa que tem zumbido. Porque quem não dorme bem não consegue, né, descansar, não consegue processar as informações, né, do dia, não consegue aprender bem, né, não consegue se desenvolver bem. Isso já está bem sedimentado na literatura. A alteração cognitiva, né, que você tem em homens, né, em homens adultos, isso ainda não está tão sedimentado na mulher e na criança. Opa, transmissão. Falhou a transmissão. Você está ouvindo bem a gente? Existem alguns trabalhos rodando por aí, né, sobre essa questão da cognição, né? Se você tem uma cognição complicada, no outro dia você vai estar irritado. Então, eu acho que o paciente que tem zumbido e insônia, ele tem dois fatores para contribuir, né, para que ele fique nessa situação de irritabilidade. Às vezes é até preciso que a gente que lida com esse grupo de pacientes, que a gente sensibilize mesmo, né, sobre a dor, né, do outro. Claro que a gente tem que estar ali como quem vai estar ajudando, né, o apoio do paciente, mas às vezes é preciso que a gente se sensibilize, porque realmente são dois fardos difíceis, né? Exatamente. E você falou das alterações cognitivas, eu lembro de uma aula que um neurologista, o Dr. Ronaldo de Botucatu, frisou bastante o quanto na fase profunda do sono, o sono 3, o sono de ondas lentas, é importante que você aprofunde o sono, porque esse é um momento de liberação de GH, de hormônio de crescimento, e de manutenção da memória, onde tudo que você, né, viu, contactou durante o dia, tem como sedimentar na sua memória. E hoje a gente vê tanto as pessoas se queixando de falta de memória, né, que a gente se pergunta se uma dessas possibilidades realmente não estaria vinculada com um sono muito superficial, né, um sono de qualidade ruim. Não é isso? Faz sentido? Com certeza. O paciente que tem insônia, na maioria das vezes você não encontra na polissonografia dele a insônia que ele relata. Mas se você for ver a porcentagem de sono 1 e de sono 2 que esse paciente tem, ela é muito grande. A eficiência do sono, ela não está tão comprometida, mas a qualidade desse sono, na maioria das vezes, está, né? É isso aí, é isso aí. Alguém aqui na sala acha que não dorme bem? Levanta a mão. Que não dorme bem? Fica com muito sono durante o dia? Não? Dá para segurar as pontas? Então, normalmente que a gente vê assim, como quem tem fome, tem fome, mas não consegue comer, né? Fica com fome. Quem tem sono, mas não consegue dormir, vai ficar com sono. Não tem como escapar disso. Isso é fome, sede, sono são demandas naturais do corpo. Então, quanto mais privado a gente está, mais esse instinto natural acaba aparecendo. E quem não dorme bem cronicamente, muitas vezes passa o dia cansado, sonolento, etc. Tá? Bom, ô Sávia, conta pra gente um pouquinho como é que você investiga esses pacientes. Chegou lá pra você com zumbido, com insônia, o que você faz com eles? Eu gosto de fazer aquilo que eu disse, né? De pedir para o paciente para ele fazer um diário de sono, para a gente realmente se certificar que ele tenha realmente uma alteração do sono. Por quanto tempo você pede? Por quanto tempo você pede o diário do sono? Eu peço para ele fazer só 7 dias. Apesar de estar escrito que é para fazer por 15 dias, o paciente com zumbido, na maioria das vezes, ele é ansioso. Ele quer voltar para te contar logo, porque aquilo está incomodando. Então,
15 dias eu acho difícil, a não ser aquele paciente que vem, que vai fazer mais exame e tudo, mas se ele vai voltar mais rápido, eu peço às vezes para ele fazer só 7 dias, só para ter uma noção mesmo de como é que está esse sono dele. Uma outra coisa que eu gosto de investigar também na anamnese é se ele tem outras associações, né, de outras comorbidades que estão atrapalhando esse sono. Às vezes a gente vê, né, paciente que chega para a gente com zumbido que já está usando muitos remédios que alteram o padrão do sono. Você pode dar alguns exemplos? Dá alguns exemplos de remédios. Não nome comercial, mas a linha. O clonazepam é o principal, né? Mas você tem também todos os benzodiazepínicos, né? O clonazepam é o mais comum, mas todos os benzodiazepínicos eles são usados, né? E às vezes se o paciente tem um outro tipo de transtorno e ele tem zumbido, os médicos têm uma tendência a optar pelo benzodiazepínico, justamente achando que o benzodiazepínico é uma boa escolha, levando em consideração que aquele paciente faz parte do subgrupo de pacientes que tem aquele outro transtorno, que não é o zumbido, mas que tem zumbido também, né? Então, assim, eu acho que os benzodiazepínicos são os principais. Eu gosto também de ver a anamnese se ele não tem outras coisas, se ele não tem outros distúrbios do sono, porque tem se visto muito hoje que tem muito paciente que chega para a gente dizendo que tem insônia, na verdade ele tem outros distúrbios do sono, né? Então, eu investigo se ele tem outras alterações. Eu gosto de perceber também na anamnese se ele tem algum padrão de ponto gatilho, porque a fibromialgia ela está muito associada a distúrbios do sono. Se você for fazer uma polissonografia, você vai ver uma alteração, né? Já existe um padrão peculiar, né, para o pessoal com fibromialgia. Não é todo paciente com fibromialgia que tem esse padrão polissonográfico, mas tem muitos que têm, e eu acho que o paciente que tem fibromialgia, ele é um paciente que você tem que dar uma atenção, né, especial, principalmente para a gente que lida com zumbido, por conta das questões dos pontos gatilhos. Então, eu não tenho uma equipe multidisciplinar que eu gostaria aqui ainda, mas eu já tenho uma pessoa que eu estou encaminhando, né, os pacientes quando eu tenho dúvida, né, tem uma psiquiatra que está fazendo essa parte para mim, e aí eu gosto de ver essa parte também, porque eu acho que isso também influencia no sono, mas eu nunca deixo de pedir uma polissonografia. Eu acho que polissonografia é uma coisa que é fundamental para você tratar um paciente que tem qualquer distúrbio do sono. Faz parte da minha rotina pedir uma polissonografia. Antes de você ir adiante, deixa eu perguntar aqui, alguém sabe o que é polissonografia aqui? Ninguém nunca nem ouviu falar, nunca fez, então eu vou mostrar. Como a Sávia está falando, é um exame que monitoriza horas de sono, normalmente num laboratório, tá? Então eu vou mostrar aqui umas fotos que eu separei para vocês, que no ano passado, quando eu estava fazendo esse curso de especialização, a gente tinha alguns plantões. Então essa paciente foi uma voluntária de um plantão que eu dei, né? E ela deixou tirar as fotos para a gente ver. Então a polissonografia, por exemplo, uma das coisas que ela monitoriza nessa parte hospitalar é um eletroencefalograma. Então a pessoa tem que colocar aqueles eletrodos de eletroencefalo. Então separa a linha do cabelo, existem pontos muito bem determinados, coloca o eletrodo, coloca aqui um micropor e daí aqui a cabeça da pessoa aqui com todos os eletrodos colocados. Então isso para a parte de eletroencefalograma. Além disso, ela vai colocar um outro eletrodo aqui no queixo, né, para ver se ela aperta, se ela range os dentes ou se o queixo está relaxado. Ela vai colocar um eletrodo aqui que vai captar se ela ronca ou não. Ela vai colocar duas cintas aqui, ó, uma no tórax e uma no abdômen para ver a expansão que ela tem durante a respiração dormindo. Ela ainda vai colocar aqui um oxímetro no dedo que vai captar como que está sendo a oxigenação dela durante o sono. Ainda pode colocar aqui uns eletrodos na perna para ver quem tem movimentos de pernas ou pernas inquietas, como que as pernas se comportam durante o sono. Então, no fim, ela fica assim, ó, tá? Toda cheia de fios e faixas, etc. Aí põe a cobertinha na cama do hospital e daí ela recebe o
boa noite do funcionário, do técnico que está lá de plantão e que vai passar a noite toda monitorizando o sono dela. Então, imagina quem tem dificuldade para dormir, no próprio cama, no próprio travesseiro, não sei o que, vai lá se encher desses fios. Então, para quem nunca viu, eu trouxe as fotos justamente para vocês terem noção do que é o exame. Então, é um exame bastante completo, ele dá muita informação, mas tem muita gente que reclama, fala, doutora, o que deu lá no exame não é o que eu durmo normalmente na minha casa. Então, por causa disso, tá vindo uma nova moda, vamos dizer assim, que embora esteja assim, sendo analisada ainda, eu estou vendo que é uma coisa que está vindo para pegar, né, para ficar, que é a polissonografia domiciliar. Então você abre mão de determinados rigores daquele exame hospitalar, que é o melhor, para poder medir o que dá para medir numa noite de sono na casa da pessoa, com o travesseiro da pessoa, com a cama da pessoa, tá? Então existem aparelhos diferentes, estão todos aí chegando aqui no Brasil, fazendo um mercado também em paralelo, para que a gente como médico, possa ver o quanto esse mais simples, que cai mais no gosto do paciente, realmente espelha aquele do hospital. Então, questão de dar oportunidade também a várias pessoas. Às vezes, pessoas mais idosas, com mais outros problemas de saúde, têm muito mais dificuldade de se locomover para um hospital para passar a noite lá dormindo. Tá? Então, são possibilidades que existem para vocês estarem cientes, né? Ô Sávia, e conta pra gente aqui o que o exame de polissonografia poderia mostrar num paciente com insônia. Pega só um pouquinho. Eu já te aviso. Entendeu? Então, repetindo, conta pra gente quais são os achados mais comuns que uma polissonografia pode mostrar. Bem simples. O objetivo, né, de fazer a polissonografia é a gente tentar ver qual é o padrão, né, de sono desse paciente. Porque, como eu disse no começo, às vezes o paciente tem a impressão de que ele não dorme. A gente tem essa questão do paciente cama, demorar muito tempo da hora que ele vai para a cama, para a hora que ele dorme. E aí, às vezes, mesmo ele fazendo diário de sono, muitas informações ficam perdidas. Então, o maior objetivo do exame é a gente conhecer mesmo como é que esse paciente dorme. Apesar do exame ser feito num ambiente que não é o mesmo ambiente da casa, né, do paciente, vários trabalhos já mostraram que, assim, a polissonografia feita, né, no laboratório, ela tem uma margem de erro, entendeu, de mais ou menos 15%. Então, você não vai ter uma coisa tão significativa, né, que deixe, digamos assim, em dúvida aquela noite que foi registrada no laboratório. Mas é claro que se você fizer, inclusive, no laboratório, várias polissonografias, cada uma vai dar um resultado, porque é cada noite. Mas, na verdade, o que a gente quer ver mesmo é como é que é essa arquitetura do sono dele. Então, a polissonografia vai ter pra gente quantas horas esse paciente dormiu, que é muito importante, porque muitas vezes o paciente chega pra gente falando assim, eu durmo 2 horas por noite, eu durmo 3 horas por noite, e quando a gente faz a polissonografia, a gente não percebe, né, isso, a gente percebe que ele está dormindo mais do que o que ele está tendo impressão de que ele está dormindo. Então, é como se fosse uma medida objetiva, né, do padrão de sono dessa pessoa. Uma outra coisa que a gente percebe no exame é a alteração da arquitetura do sono. Então, a gente espera que um paciente que tem insônia, ele tenha uma porcentagem de sono 1 e de sono 2 aumentada em relação à população dita normal, né? O sono 1 e o sono 2 com os 2 estágios iniciais, né, do sono. Então, é aquele momento quando eu ainda tenho contato com o meio, eu não estou completamente desligado do meio. É aquilo que você colocou, é aquela pessoa que está dormindo, mas que se entrar alguém no quarto e acender a luz, ela vai acordar. Se tiver um sono, ela vai acordar. Se tiver um carro passando na rua, ela vai acordar, porque ela está no sono que é superficial, né? Se ela tiver um estímulo um pouquinho maior, ela vai superficializar completamente e vai vir para a vigília. Isso é uma alteração. A gente
paciente do sono REM, que é o sono profundo. Muito provavelmente por isso que ele sente tanto, né, que ele não dormiu, porque o maior objetivo da gente dormir é a gente fazer o sono REM. Não que os outros não sejam importantes, mas os outros sonos estão ali nada mais do que sonos necessários para que a gente consiga aprofundar, chegar nesse estágio tão desejado, né, do sono REM. São sonos antecessores ao sono REM, mas todo o objetivo é que a gente faça, né, 2 ou 3 ciclos de sono REM, né, durante a noite. E você nota uma reduzida porcentagem, né, do sono REM, e em alguns pacientes a gente percebe, inclusive, a redução do sono de ondas lentas, que não é tão reparador quanto o sono REM, mas que já tem, né, a sua função no sentido de dar aquela sensação no dia seguinte do descanso. Ok. Eu acho que isso é o principal, né? Ok, vamos entrar na parte do tratamento e vamos focar primeiro essa questão da higiene do sono. A gente vai abordar coisas diferentes aqui, o tratamento, um pouco de medicação, um pouco de terapia. Na questão da higiene do sono, tem algumas coisas super simples que todo mundo pode fazer, independente da causa de insônia, independente da causa de zumbido, tá? Então vamos lá. O que é recomendável? Que à noite chegou em casa, já acabou o trabalho, tal, que a pessoa evite situações que deixam estimulada. Por quê? A ideia não é dormir. Então, dormir, a gente precisa relaxar o corpo e a mente. Então, se no preparo para dormir a gente vai fazer coisa que agita, tá querendo ir para lá, mas na verdade está indo para lá, tá? Então, evitar estimulantes, como cafeína. Lembra onde tem cafeína? Café, chá preto, chá mate, chocolate, refrigerante, chimarrão, tá? Então, evitar a cafeína, evitar exercício. Então, atividade física, academia, corrida, etc. O ideal é que seja feito durante o dia. Tem gente que chega, mas eu não consigo, eu tenho que acordar cedo, trabalhar cedo, então eu só tenho o horário da noite. Se só tem o horário da noite e dorme bem, tudo bem. Se só tem o horário da noite e dorme mal, é importante que pense na possibilidade do exercício estar ativando, quando a gente quer, na verdade, desativar a pessoa. E televisão no quarto. Levanta a mão aqui quem tem televisão no quarto. Só? Que só? Só 2? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, tirar a televisão do quarto, tá? Então, para que o quarto seja visualmente, espacialmente, automaticamente relacionado com alguma coisa de descanso. Não uma parede vermelha no seu quarto, não televisão, não coisas que vão te ligar, tá? Evitar a bebida alcoólica. As pessoas têm a impressão de que quando bebem, dormem melhor. E na verdade, quando bebem, elas só pegam no sono antes. Só que as fases do sono, toda essa arquitetura do sono que a Sávia está falando, vira uma bagunça só. Então, álcool é sinal de turbulência noturna, tá? Então, é só essa sensação de adormecer antes da hora. É o único poder benéfico dele. Evitar comer demais no jantar, tá? Então, tem muita gente que fala, olha, eu saio correndo, tomo café da manhã super rápido, eu almoço na empresa e daí o jantar é a única hora que eu tenho pra comer do jeito que eu gosto. E vai lá, faz um pratão ou 2 ou 3, né? Porque é o lazer do momento. Então, quanto mais se come no jantar, maior a questão, problema de digestão, maior a chance de ter refluxo e disso interferir no sono, tá? No quarto de dormir, então, o que se recomenda? Que a cama seja associada ao sono. Então, só vai para a cama quando está pronto para dormir. Já fez todo o checklist mental, já arrumou tudo, vai para a cama para dormir. Essa é a recomendação. Manter um horário regular para ir para dormir e para acordar. Então, muita gente que não dorme bem, na verdade, tem um distúrbio do ritmo do sono. Uma hora dorme às 10, outra hora dorme às 1, às 2 da manhã. Tá? Então, ter rotina para dormir, ter rotina para acordar, ajuda o corpo a entrar nesse piloto automático.
ter um ambiente agradável, porém escuro, com letras maiúsculas. E aqui vale a pena a gente realçar algo que foi muito, muito, muito frisado nesse curso que eu fiz e que eu gostei muito. Então, o que a gente vê quando tem uma mãe de primeira, segunda ou terceira viagem com um filho pequeno? Põe o filho para dormir e deixa a luzinha acesa, porque, e se ele acordar e ficar com medo, né? Deixa a luzinha na tomada, deixa a luzinha do corredor, alguma coisa assim. O útero é um lugar escuro ou é um lugar claro? É um lugar escuro. Então o nenê veio acostumado a dormir no lugar escuro. Então medo dele acordar e ficar... é medo da mãe, não é medo do filho. Então, sem querer, desde pequeno as mães acabam induzindo o sono com luz. E o sono com luz muda a produção de melatonina. E melatonina é um hormônio fundamental para a gente poder dormir bem. Então, sendo criança, neném, adolescente, adulto e idoso, quarto escuro. Essa coisa de dormir também com a janela aberta, porque quando entra o dia vai amanhecendo, ajuda a acordar. Tudo bem, pode ajudar a acordar, mas ela pode estar interferindo no padrão de sono também. Colchão e travesseiro adequados, isso nem se fala, é básico, né? Ninguém consegue dormir bem quando o travesseiro não está bem adaptado. E uma dica preciosíssima, evitar revisar o dia, recapitular o dia ou planejar o dia seguinte na hora que deitou. Eu faço isso. A maioria das pessoas que não dormem bem é porque o corpo deitou para relaxar e a mente engatou aqui, então. Tá? Então é o que eu falo, a gente quer ir para lá, mas está indo para lá. É contrassenso, né? E por isso que a Sávia falou ali também dessa importância. Então, se a pessoa é muito agitada, muito alerta, olha, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, não pode dar certo, eu vou viajar, não posso perder a hora do avião, papapá. Então, checklist todo enquanto ela está acordada antes de ir para a cama, não na hora que deita. Então, quanto mais a gente puder esvaziar a mente, mais a gente está favorável para esse estado mental que a gente deve estar na hora de dormir, tá? Yoga, meditação, relaxamento, todas essas coisas são extremamente favoráveis, benéficas, e eu não conheço efeito colateral. Alguma outra dica, Sávia, para falar na questão de higiene do sono? Duas outras coisas assim que eu pensei quando você estava falando, é que assim, é muito comum que o paciente que tem insônia, ele passa o dia inteiro preocupado com a hora que ele vai dormir. Isso é uma coisa que a gente sempre ajuda o paciente para ele não focar. Assim como a gente orienta o paciente com o zumbido para ele não focar, né, o dia dele em cima do zumbido, o paciente que tem insônia, ele também não deve focar o dia dele preocupado, entendeu, com a hora que ele vai dormir. Porque isso reforça, né, na verdade, as alças neuronais que estão relacionadas também à manutenção da insônia, né? Então, a gente pede para o paciente para ele não passar o dia inteiro pensando, ai meu Deus, hoje eu não vou dormir, hoje eu não vou dormir. Isso. Outra questão também é evitar os cochilos durante o dia, porque é comum, às vezes, o paciente passa o dia tão preocupado que ele não vai dormir à noite, que se durante o dia ele tem algum momento que ele tem um pouco mais de pressão de sono, ele faz cochilo como se ele estivesse, tipo assim, não, eu tenho que aproveitar esse sono que eu estou tendo agora, porque à noite eu não vou ter. Então, quem tem insônia não pode fazer cochilo diurno. Uhum. Tem que evitar o máximo possível fazer cochilo. Porque se você não fizer cochilo durante o dia, essa pressão de sono à noite ela vai estar muito maior. Então, a probabilidade de você sedimentar o sono à noite, se você não fez cochilo durante o dia, ela é muito maior. Perfeito, muito bem lembrado. E a outra coisa é a gente juntar isso tudo com o zumbido, né? Hoje não é hora, como eu falei, de falar de causas de zumbido nem de tratamentos, mas a maioria das pessoas que tem zumbido e se incomoda com este som para pegar no sono, pode se beneficiar de colocar um outro som no quarto. Um som ambiental, baixinho, tranquilo, relaxante, como se fosse uma musiquinha bem baixinha, né? Nada estimulante, ou um sonzinho de cachoeira, som de chuva, som de mar, o som de essas fontezinhas de água. Isso, além de ter o efeito benéfico para o sono, para diminuir o estado
ativação mental, isso pode ajudar o zumbido também. Então tem um efeito, a vantagem dupla. Sabe, eu vou dar uma aceleradinha aqui por causa do horário, tá? Aqui só acabou o meu... Bom, dentro dessa coisa de não ficar revisando as tarefas do dia, não ficar pensando como a Sábia falou, eu tenho dificuldade, já está chegando de noite, já vai ser mais uma noite que eu não vou dormir, já está chegando de noite, lá vem o meu zumbido incomodar. Então, não ter esse tipo de pensamento, monitorizar os pensamentos. Eu coloquei aqui em cima uma frase que eu adoro do filósofo Erich Fromm, que fala: a mente é ao mesmo tempo a bênção e a maldição do ser humano. Então, se você vai para sua cama, ou antes de ir para a cama, você fica lá pensando, meu Deus, lá vem esse zumbido, o que eu fiz para merecer isso? Esse zumbido me domina, olha que coisa forte, me domina, me lembra prisioneiro, estou de mãos atadas, o zumbido está fazendo o que quer comigo, né? Fico desesperado de pensar que eu posso ficar que nem o meu pai, que tem zumbido há 20 anos, né? Ou então tenho pânico só de pensar que o meu zumbido pode piorar. E aqui vou lembrar uma dica que me foi dada também das pessoas que ficam falando meu zumbido. O meu zumbido é assim, o meu zumbido é assim, o meu zumbido é assado. Não, o meu não, é o zumbido. Não puxa pra você, porque tudo que é seu tende a ficar com você, não é isso? Então, para quem gosta de programação neurolinguística, a ideia é que você fale assim, o zumbido é esse zumbido. Não o meu, como se fala, o meu casaco, o meu cachorro, o meu amor, etc. Tá? Enfim, coisas pra gente pensar. Um pouquinho do remédio. É possível que alguns remédios facilitem o sono? Sim, é possível. Mas a gente tem que tomar cuidado, como a Sábia também já falou. Essa mania de querer um calmante para dormir. Eu achei essa figura ontem na internet, que é assim, das mulheres tarja preta, adoram usar um pretinho básico, né? Então, o remédio faixa preta. Então, o que acontece? Ter um calmante, né, um benzodiazepínico ou outro tipo para ajudar, pode realmente ser um facilitador. Mas as pessoas têm uma tendência enorme, primeiro, de viciar. Segundo, de ter tolerância, quer dizer, começa com uma dose, a dose para de fazer efeito, então tem que aumentar a dose. E as pessoas têm uma coisa que me incomoda, e por isso que eu deixei esse slide justamente para criticar um pouco, que é optar sempre pela coisa mais fácil, sempre pela coisa mais passiva. Me dá um remedinho que eu preciso dormir hoje, ou eu preciso melhorar do meu zumbido. Tá? Então, por mais que a gente concorde que possa ajudar em alguns casos, para as pessoas que acham que tudo se resolve com remédio, vai aí a minha cutucada de hoje. Vocês sabem que quem me conhece sabe que eu estou sempre cutucando alguma coisa, né? A ideia é que você acaba colocando o seu bem-estar, a sua saúde, coisas preciosas, na mão de terceiros, seja ele o médico, o enfermeiro, o vizinho, etc. Tá? É uma atitude muito passiva, eu não gosto disso, e eu sempre me pergunto assim, olha, o que a própria pessoa pode fazer por ela mesma? Então, tá com problema de zumbido? Tá com problema de insônia? Tá com a preocupação X? Tá com a dor Y? O que ela pode fazer além do que o médico pode fazer? Tá? Então, é sempre puxar para si uma parte da responsabilidade da atitude de melhora. Tá? Então, isso aqui eu gostaria de deixar para vocês pensarem. Ninguém está dizendo que remédio não ajuda, mas remédio não é a salvação para tudo. Tá? Então, o que a pessoa pode resolver dos problemas que estão gerando preocupação? O que está na mão dela de fazer? Vai e faz. Né? Então, essa é a ideia. Sávia, e eu quero que você comente um pouquinho essa questão da gente olhar o paciente como um todo, que eu chamo de saúde integral, dessa visão holística, que é o médico olhar o que tem para olhar, então qual é no caso do zumbido, qual que é o problema, quanto tempo existe, por que está sendo causado, que é a visão médica, mas olhar a visão psicológica também, no sentido de ver o que este problema, seja o zumbido ou seja a insônia, está causando na vida da pessoa. Então é a abordagem da medicina junto com a psicologia. O que você tem aí de experiência, bem focado, rapidinho para a gente terminar,
de terapia comportamental para as pessoas com distúrbio do sono? Primeiramente, assim, claro, para todo mundo vai se fazer higiene do sono, que é o que a gente já comentou, vamos focar nisso. Você tem a terapia do controle dos estímulos, né? Você vai tentar minimizar, particularizando, né, para cada paciente, quais são os estímulos que aquele paciente está fazendo, né? Então você vai tentar minimizar, né, esses estímulos. Uma outra forma também é fazer a restrição do tempo de cama. São aqueles pacientes que, ao invés de a gente falar para eles, você vai para a cama e você vai dormir, a gente vai dar uma tarefa para eles irem para a cama e não dormir. Eles vão para a cama e eles vão ficar, entendeu, com o tempo mínimo de cama. Então, se o paciente fala que ele dorme 4 horas por dia, ele vai ter 3 horas e meia para dormir. E isso aí quando ele tiver 3 horas e meia, ele dormiu, e ele dizer, não, está pouco tempo, você vai aumentando gradativamente o tempo necessário de cama para aquele paciente, conforme ele for te dizendo que ele foi aumentando a quantidade de horas de sono. Você tem as técnicas de relaxamento, né, que são fundamentais, são técnicas específicas, né, para o paciente de insônia. Você tem uma questão da reestruturação cognitiva, né, você tenta, através de educação continuada, assim como um grupo de apoio, que é o que é feito para os pacientes com zumbido, existe isso também para a insônia, para você tentar reestruturar essa parte do que eu acho que faz com que eu não durma, com aquilo que realmente, né, está me prejudicando dormir. E você tem também a questão do uso dos exames, né? Assim, na nossa prática a gente usa muito a polissonografia, mas tem também a actigrafia, né? Que é usada para você mostrar para o paciente que na verdade ele está dormindo. Ele não está conseguindo aprofundar o sono, e que se a gente conseguir fazer controle, né, ambiental e emocional, que aí vai entrar a parte, né, da psicoterapia, que é fundamental, né, hoje para a terapia comportamental cognitiva, esse paciente vai conseguir dormir melhor. Ele vai conseguir sair dessa situação de insônia, porque a gente sabe que as medicações, elas têm um tempo de tolerância. Paciente que tem insônia há muitos anos, você vê que ele já passeou todas as classes farmacêuticas. Porque chega uma hora que o organismo consegue pular. Bem, eu estou tomando uma classe, daqui a pouco eu já passo para uma outra, depois para uma outra. Porque, na verdade, eu não estou agindo em cima do problema. E o objetivo da terapia comportamental cognitiva é tentar particularizar, né, o tratamento desse paciente, não como um auxílio à medicação, mas como um tratamento fundamental. Na verdade, a medicação é que tem que ser auxílio dessa terapia. Hoje o que se fala, né, é que você deve tentar um tratamento medicamentoso por 30 a 60 dias. Porque em 30 a 60 dias, se você estiver fazendo uma terapia comportamental cognitiva e o paciente estiver compromissado, realmente melhorar o sono dele, ele já vai ter resultados assim, muito grandes, que você não vai precisar ficar usando a medicação como uma bengala. Você vai conseguir tirar essa bengala. E é isso que você falou, às vezes é fácil virar e dizer, eu quero um remédio. É fácil no sentido de ser mais cômodo, mas é muito mais difícil, porque a gente sabe que essas medicações, elas têm um efeito colateral a longo prazo. E a terapia comportamental cognitiva, o próprio nome está dizendo, ele vai mudar seu comportamento, a sua visão a respeito do seu sono. Então, ela vai ser muito mais eficaz a longo prazo do que o uso de medicação, né? Perfeito. Não, tomara que nós duas juntas aqui nesse bate-papo, tomara que a gente tenha conseguido, né, mexer com a cabeça das pessoas e botar abaixo alguns dogmas que muita gente acaba tendo nessa questão, tanto do zumbido como da insônia. E muitas das coisas podem ser resumidas, simplificadas na questão do perfil do paciente, né? Fato é fato, interpretação tem várias para o mesmo fato, né? Então o copo pode estar meio cheio para o otimista, meio vazio para o pessimista, e é assim que a gente, com o nosso perfil, que a gente acaba encarando tudo da vida, de bom ou de ruim, de saúde ou de doença.